Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo On. Hoje eu tenho uma visita aqui de um ilustre amigo que eu conheço há 10 anos mais ou menos. Ele é formado em administração de empresas pelo IBMEC, tem pós-graduação em marketing também pelo IBMEC e já viajou o mundo inteiro em busca do que tem de melhor em inovação, espaços de inovação, e vai conversar com a gente aqui. João Paulo Zica Fialho, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, CEO do Raja Hub e do Raja Ventures. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Alisson. É um prazer estar aqui hoje no Papo On. Já conhecemos aí bastante tempo, né, nessa rodada aí de empreendedorismo, inovação, esse nosso ecossistema. Muita coisa para a gente conversar. Tem muito tempo que eu não converso com o João, assim, a gente sempre fica ali sempre com uma conversa muito curta. Vamos atualizar você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo nos streamings de áudio também. Como é que anda e o que tem de novidade, tem muita coisa legal. Queria começar, João, primeiro dizendo assim, que é uma grande alegria para mim poder acompanhar a sua trajetória, acompanho desde muito tempo e vejo como que você tem ali conquistado o seu espaço, em especial fazendo essa conexão com startups, com aqueles empreendedores que têm um sonho e você investe nessas startups. Já são mais de 30 milhões investidos. Queria que você contasse um pouco por que você teve essa ideia de pegar empresas que muitos bancos e outros financiamentos não querem essas pessoas, porque falam, isso aqui não vai dar nada não. E você, com um olhar de empreendedor, vê isso aqui tem potencial e faz essas empresas saírem daquele espaço de total desconhecimento para entrar efetivamente no mercado. Cara, isso tudo vem de histórico profissional e familiar. Minha família é empreendedora, veio do setor siderúrgico. Tive a oportunidade de virar estagiário e depois ser sócio do meu irmão na BHS. Fizemos uma spin-off que era a Bismart. Trabalhei 10 anos nessa área de tecnologia, representando grandes fabricantes, Microsoft, Symantec, VMware, Adobe, HP, IBM, Cisco. E tivemos um centro de treinamento oficial, Microsoft, VMware, de segurança da informação. E com essa base aí, né, de ter trabalhado numa empresa de integração de tecnologia, revenda de software, desenvolvimento de software, tive um aprendizado muito bom em relação à infraestrutura, tecnologias de banco de dados, metodologias de desenvolvimento de software. Isso deu um embasamento para que lá em 2014, depois de 10 anos nessa área, eu entendesse e aprendesse sobre esse ecossistema de startup. E aí que você fez a viagem, começou a viajar o mundo inteiro, foi para Israel, foi para Portugal, foi para vários lugares para entender um pouco, né, João? Como é que estava acontecendo lá fora para trazer as melhores práticas para cá, foi isso? Inicialmente eu vi uma oportunidade aqui no Brasil, porque depois de ver Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais investindo 3 milhões por ano na aceleração do CID, Banco Itaú 2015, 2014 criando o Cubo. E por final, depois que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, representante das indústrias, promove a conexão entre startups e as indústrias, mapeando dores e levando produtividade em inovação, tecnologia, eu falo, tem governo, tem banqueiro e tem representante das indústrias, que é quem puxa o PIB do país nesse mercado. Falei, deixa eu entender como é que funciona esse mercado e aprender e desenvolver um plano de entrada nele, onde a gente acha o nosso espaço aqui de imediato. No início, a gente encontrou uma oportunidade de trabalhar um empreendimento familiar imobiliário, nichar ele para o setor de inovação e tecnologia e inicialmente acomodar ali empresas desse segmento. Quem é de Belo Horizonte deve conhecer o espaço na Raja Gabalha ali, onde que tem a Vanguard embaixo, um prédio lindo que está ali. Veja, então, você fez o Raja Vale ali dentro e com outras participações, outros braços estratégicos no país inteiro, né? Para se conectar com o Sebrae, se conectar com Bossa Nova, enfim. Você fez ali uma visão de... Aqui é o quartel-general, digamos assim, mas você acabou espalhando para o país inteiro e Minas Gerais, com certeza, né, João? É isso que a gente sempre vê como importância, né? Onde que você está? Como é que é o hub de inovação acaba sendo um para-raio de oportunidades. E a partir daí você tem que saber filtrar
e trabalhar aquilo fazendo boas conexões entre empreendedores que têm boas ideias, boas capacidades de desenvolvimento de tecnologia, avaliar qual que é o mercado e ajudar a fazer essas conexões para avaliar se faz sentido ou não faz e depois potencializar. E tendo um espaço físico, isso facilitava, porque você vira uma referência. Aonde que eu vou? Pô, vou lá no Raja. Aí você vira um epicentro de oportunidades. E a partir daí, pelo network, né? Eu sempre tive, né? Graças a Deus, sempre tive bom relacionamento, sempre por onde eu passei. E por ter essa veia de tecnologia, facilitou muito. Ter trabalhado 10 anos no segmento foi muito bom. Tendo uma oportunidade inicial imobiliária de transformar um imóvel que estava subutilizado e poder receber esses empreendedores e daí promover as conexões. E outra questão, a gente sempre teve uma veia de investimento. A gente sempre investiu em imobiliário, sempre investiu em ações, sempre teve investimentos financeiros. E a gente começou a diversificar através do investimento em tecnologia, novos empreendimentos tecnológicos. Então você vê que é um hub realmente cheio de oportunidades. A pauta está sempre muito voltada a trazer soluções para as startups, soluções para as grandes empresas, também para o governo, né? Para prefeituras, para governo de estado e governo federal. Se conecta também com universidades, né, João? Exato. Então, assim, o Raja está em todos os lugares estratégicos, né? Onde que tem capacidade, ações acontecendo, mas também tendo aí o capital humano, né? Exato. Que é tão importante. Me conta aqui, João, falando um pouco sobre, pegando 10 anos atrás, mais ou menos um marco, né? O Raja vai fazer 10 anos agora, e agora, recentemente, a gente viu um episódio que quebra aquela frase que a gente usava muito, que era aquela coisa, foguete não dá ré, né? O Elon Musk deu ré no foguete, né? Ou seja, aquilo que era impensável, né? A gente agora está vendo. O que você observa em 10 anos, João, assim, acompanhando as startups daquela época, de hoje, mudou demais? Ou ainda as grandes temáticas continuam muito recorrentes? O que você observa, fazendo um paralelo esses 10 anos? Teve uma grande evolução de mercado. As grandes empresas atentaram pela oportunidade, inicialmente sobre a necessidade de se inovar e de buscar possibilidades, seja de fazer transformação digital dentro do seu próprio negócio, trazendo mais produtividade, e seja também de olhando oportunidades onde elas possam investir e diversificando seu portfólio de negócios. E a partir daí, nesses 10 anos, né, como eu falei, tinha governo fomentando, tinha representante das indústrias direcionando e banco também como pilar de conexões e investimento. O que aconteceu? Muitas empresas de grande porte e médio porte viram isso como oportunidade e, eventualmente, como necessidade de entrar nesse ecossistema e começar a promover contratações, separar um budget para diversificação de investimentos. E também... Mas essa pauta é a pauta de 10 anos, é isso? E hoje? Ao longo desse período. A pauta continua sendo a mesma hoje? Hoje as empresas estão um pouco mais maduras? Porque antigamente eu lembro que você tinha que convencer as pessoas do que era inovação, o que era empreender, o que era startup, né? Que era um nome ainda muito novo, né? Hoje as pessoas já sabem, conhecem bem, já tem muito letramento disso, né? Mas o que as empresas estão buscando hoje, João? E nesse meio tempo a gente tem que lembrar que existiu uma pandemia, onde a pandemia ninguém no início sabia o que era e o que ia resultar disso. Mudou muito, né? E mudou muito o modelo de pensar e no efeito pandemia, muita coisa virou questão de sobrevivência, né? As empresas tiveram que se adaptar para questões de sobrevivência e incentivou muito esse ecossistema de inovação, de startups e transformação digital, porque de uma hora para outra todo mundo se viu obrigado a digitalizar de alguma forma. A partir do momento que teve um efeito, um fenômeno natural,
onde as pessoas foram obrigadas a se recolherem para dentro de casa. Obrigatoriamente, muita coisa teve que ir para o digital. Aquelas que conseguiram se manter viva, muitos tiveram que fechar, muitas empresas quebraram, muitas pessoas tiveram que fechar seus negócios, não estavam preparados para aquilo e não conseguiram voltar nem 1 ano, 2 anos depois da pandemia ter amenizado. Fecharam, outras tiveram que adaptar. E foi oportunidade para essas startups que estavam ali começando a se enxergar no mercado, muitas delas potencializaram nesse momento. Por exemplo, outro dia eu tive uma palestra, o iFood teve um salto gigantesco nesse momento de pandemia. Ela vinha crescendo e, de repente, o tal do exponencial de startup, num momento de pandemia, que tudo tinha que ser feito ali remoto, todo mundo dentro de casa, tendo que buscar as coisas, um iFood teve um crescimento exponencial ali dentro. O iFood, a alimentação. Agora, essas outras empresas de entrega também tiveram um salto gigantesco nesse momento. Foi oportuno. É mercado, né? A gente tem os altos e baixos de mercado e quem estiver preparado no momento da oportunidade, souber potencializar, acaba surfando a onda. O Launch já está no 10º episódio, 10ª temporada, né? 10ª versão. Você pretende continuar com o Launch o ano que vem? Quais são as novidades? O que você tira aí desses 10 anos de aprendizado que você tem aí, dessas 10 edições do Launch? O que você tira, assim, em relação àquele empreendedor que entra e o empreendedor que sai de um programa como esse? Programa de aceleração, né? De pré-aceleração de startups. O próprio nome já traduzido diz, né? Venture Capital, capital de risco. Quanto mais early stage a gente investir, maior o risco, porque a pessoa não tem... Você está apostando numa ideia da pessoa que ela vai transformar ali numa apresentação de PowerPoint, que vai transformar numa planilha de orçamento e vai transformar num planejamento de desenvolvimento da tecnologia para, em paralelo, validar para depois ir a mercado. Ou seja, tá lá não tem comecinho. Nada... É um sonho, pronto ainda para ir a mercado. Ou seja, é um risco muito grande do empreendedor ou grupo de empreendedores desistir dessa ideia e nem colocar em prática. Mas é o início de tudo. Foi onde a gente viu oportuno lá atrás, até por questões financeiras, começar investindo menos, porém com maior risco, mas gastando menos grana no início para entrar no mercado. Aí foi onde a gente viu lá em 2017 a oportunidade de entrar, contratando inicialmente Lemonade, depois contratando a Willinka, depois contratando a Playboy e depois absorvendo know-how, criando uma metodologia própria e a cada ciclo de pré-aceleração a gente aprimorando a nossa própria metodologia, incorporando e mitigando alguns riscos e aumentando oportunidades e possibilidades de chegar ao final com melhores projetos e após 6 meses pós-pré-aceleração a gente aguarda que o empreendedor desenvolva seu MVP para que no próximo ano pós-pré-aceleração ele valide isso no mercado e tracione e após 24 meses realmente a gente vê, fez sentido ou não fez sentido aquele projeto, aquele produto desenvolvido, começou a vender no mercado, quantas startups realmente conseguiram vender seus primeiros 5, 10 clientes, o empreendedor foi resiliente de aguentar esses 2 anos sem faturar nada para poder realmente começar a vender suas primeiras ofertas de solução e qual que é o perfil de cliente que ele conseguiu atingir. Após esses 24 meses, do 25º ao 36º, aqueles que conseguiram ter seus primeiros clientes entenderam... Saiu do Vale da Morte ali, né? Entenderam ali... Não, ainda entenderam o seu Product Market Fit. Qual que é o seu fit de produto ao mercado. Para daí potencializar, achando o mesmo tipo de cliente que já comprou os primeiros testes e começa a crescer. Ainda o cara não está brequivado, ele ainda tem que captar a próxima rodada de investimento anjo pós-pré-aceleração ou buscando alguns programas de aceleração, seja equity free ou em troca de mais equity, que são oportunidades que tem. Aqui na Secretaria de Estado tem o CID, que é a aceleradora do governo, CID-MG.
Lá no Espírito Santo também desenvolveu o projeto de aceleração do governo, fomentando startups que estão ali no seu próximo estágio pós-pré-aceleração a dar uma próxima barrigada. João, você talvez seja um dos brasileiros que mais conhece startups, você já acelerou muito startup, conheceu muito empreendedor. E eu queria que você contasse para a gente, assim, qual que é, pelo seu feeling, pelo conhecimento que você tem, que são ali os requisitos básicos, fundamentais para o empreendedor de sucesso, aquele que sai daquela ideia e efetivamente gera lucro, faz o empreendimento, né, alavancar e etc. Qual que é a característica, até que, né, quem está nos assistindo aqui, que é um jovem que quer empreender, até para ele fazer uma própria autoanálise, assim, não, acho que eu tenho que treinar isso aqui, o que falta e quais são as características mais importantes hoje para o empreendedor de sucesso? Uma coisa bem inicial ali que a gente percebe é o empreendedor, ele tem que, claro, que se atentar ao produto que ele está desenvolvendo, mas principalmente ele tem que atentar a qual que é o mercado que ele quer atender. Se são pessoas físicas, qual que é o perfil daquela pessoa que vai ser consumidora da sua solução. Se é pessoa jurídica, que é o que eu trago, né, para a realidade do Raja. Cara, qual que é seus 20 clientes que você sonha em vender para eles? Você já tem o contato desse pessoal? Você consegue acessar eles ali via LinkedIn? Através de algum amigo seu que trabalha nessa empresa, consegue te colocar em contato com a pessoa dentro da empresa que você precisa vender a sua solução? Se você está procurando alguma coisa para a área financeira, quem que é o CFO da empresa? Se é uma coisa de gestão de pessoas, recurso humano, quem que é o diretor de RH da empresa? Se você está com a tecnologia para a área de logística, quem que é o diretor de logística, responsável de logística daquela empresa? Já mapeia para quem são 20 empresas que você acha que você vai vender, que vai comprar de você. Agora, um segundo passo é quem está em cada região do país, seleciona ali, no sul, 20 empresas, sudeste, 20 empresas, norte, 20 empresas, nordeste, 20 empresas, centro-oeste, 20 empresas. Se você tem as 20 primeiras e mais 100 do país, você tem 120. Potenciais clientes. Uhum. Que vai validar se aquela sua solução ali faz ou não faz sentido. Então, seria um pouco assim, parar de sonhar e efetivamente mapear onde que estão os clientes, qual que é o perfil deles, como é que eu faço a captação, como é que eu chego nele, aquela coisa meio do curioso, aquele cara que não aceita não, vai lá, bate na porta e volta, né? Ou seja, é muito mais ele do que às vezes até a ideia nem é tão sensacional assim, mas ele tem uma garra tão grande que a pessoa acaba comprando dele, né? Exato. Acontece muito isso, né, João? E é importante você ver qual que é a aceitação de mercado e das pessoas em relação a isso. Às vezes você nem está com aquilo ali pronto, mas numa apresentação você desperta a curiosidade da pessoa, fala, pô, legal, gostei, mas cadê? Quero ver, quero testar. Uhum. Aí você já começa a ver, pô, se a pessoa teve interesse, te faz ter um pouco mais de vontade de realmente investir naquilo ali para tornar realidade e chegar para aquela pessoa, agora que está pronto. Testa aí durante um mês, valida aí durante um segundo mês, a partir do terceiro você começa a pagar a mensalidade pelo uso da solução. Aí vai embora. Se fizer sentido, o cara vai consumir aquilo e não vai querer parar de utilizar aquilo, vai meio que viciar e vai trazer aquilo para dentro do seu uso, dentro da empresa, dentro do seu dia a dia, e vai usar aquilo ali como solução de facilidade para o seu dia a dia, né? Na vida. Se você saber mais sobre o Raja, rajahub.com.br, você vai ver a quantidade de produtos e serviços que o Raja tem. E o João, então, decidiu, como empreendedor nato, né? Tem essa vontade aí, deve ter acordado de falar assim, cara, eu quero ir além, eu quero ir mais longe. E agora você está montando não é um prédio, né? Um complexo ali num bairro que você vai transformar o bairro, né? Me conta um pouco, João, como é que foi a escolha desse local, a escolha desse bairro para que você começasse a construir todo esse complexo de prédios, né? Porque ele está numa posição muito estratégica em Belo Horizonte, né? Conta pra gente um pouco o que está vindo aí desse novo Raja.
Bom, como a gente falou lá no início, né, para desenvolver o Raja, inicialmente eu aproveitei o empreendimento imobiliário familiar e que naquele dado momento ali, 2016 para 2017, eu tinha uma universidade que estava na frente do meu prédio, que era a UNA. Mas, infelizmente, 4 meses depois da nossa inauguração, a UNA, que estava ali na frente com cursos de tecnologia e cursos de engenharia, acabou se mudando ali, entregando o prédio e levando os cursos para outra unidade que ela tinha. Ou seja, perdeu essa conexão. Hub de inovação conectado diretamente com a universidade, que é onde estão sendo desenvolvidas pesquisas, novas tecnologias ou então oferta de mão de obra para trabalhar nos projetos existentes. A partir do momento que a gente se viu ali que o próprio prédio estava ali num local longe, né, desse oferta de acesso a tecnologias, a profissionais, potenciais pessoas para trabalhar nos projetos, a gente viu a necessidade de se movimentar para outra região em Belo Horizonte. Aí a gente chegou a analisar em frente às universidades que tinha curso de tecnologia, fazendo uma pesquisa de terrenos para poder desenvolver um novo prédio, construir um novo prédio do zero. A gente rodou próximo à FUMEC, lá no bairro Cruzeiro. A gente rodou próximo a Newton Paiva, na Silva Lobo. Rodou próximo a Newton Paiva, que estava com unidade na Barão. Rodamos próximo ao Cotemig, no Barroca. Rodamos próximo à PUC, no Coração Eucarístico. E, por fim, em frente ao Cefet, ali na Amazonas, a gente achou um terreno na Rua de Trás, a um quarteirão do Cefet. Ou seja, o Cefet tem curso técnico de programação, de tecnologia, tem cursos de graduação de tecnologia e tem mestrado e doutorado. Ou seja, a gente encontrou ali um lugar para a gente desenvolver o nosso centro de inovação e tecnologia, não somente o nosso hub. E qual que é o objetivo desse prédio? Qual que é o seu sonho? Você quer que ele se transforme em quê? Né? Que as pessoas façam o que ali dentro, além de negócios, claro, né? O que é o seu ideal, assim? Aí a ideia inicial foi, uma vez a estruturação física, ponto, conseguimos achar ali. E num segundo momento, né, que foi o que a gente veio construindo ao longo desses 10 anos, foi a expertise de desenvolvimento de inovação e tecnologia, a partir do primeiro passo, que é a pré-aceleração, que é o nosso launch, que é da ideia para validar projeto, para ir para o mercado virar negócio. Segundo momento é a próxima fase. A partir do momento que o negócio já foi validado, já está faturando, já tem seus primeiros clientes, através do Inova, que é o programa de aceleração, onde tem Raja, Bossa, Sebrae Santa Catarina, Sebrae Nacional, Sebrae agora São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente tem um programa de aceleração. Então você está levando todos esses produtos para dentro do prédio, onde que você vai poder pegar desde ideia até conexão com grande empresa. Né? E por fim, a gente agora, né, montando esse pool de investimento de estágios avançados, né, que é o Karma, a gente tem a próxima etapa, que é a parte de growth, crescimento, investimento para growth. E por fim, a gente acabou virando sócio da Solon Capital, que é uma gestora de private equity e que dela fez a spin-off, que é a B4. Que é uma bolsa de acesso a mercado. Assim como tem a B3, que tem grandes empresas de mercado tradicional abrindo capital na bolsa, a gente virou sócio da B4, que é que é o que a gente fala que é a área de saída, que ao longo da história de uma startup, ela vai ser ou vendida, né, comprada por uma empresa maior, ou ela não necessariamente agora precisa ser vendida, mas abrindo capital, ela consegue proporcionar liquidez para os seus investidores. Aí a gente cumpriu toda essa esteira. Pré-aceleração, aceleração... Evolução completa ali. Fundo de private equity e abertura de capital. A gente é sócio, criou, né, expertise e viramos sócio todas essas etapas. Desse ecossistema, todas essas etapas. E a partir do momento que a gente começou a construir o prédio, a gente enxergou ali na região que ela estava muito defasada. Na região ali que a gente
adquiriu o terreno. Que bairro ali é qual? Nova Suíça, Nova Suíça, divisa com Calafate, de um lado Gamileira, do outro Prado e em acesso cima Nova Granada. Tem acesso de metrô, né? A gente viu que tinha muita casa antiga ali na região, prédios muito antigos, e viu que ali estava passando por uma transição geracional, onde poderia ter uma oportunidade imobiliária. E a partir daí a gente começou a adquirir alguns terrenos nos quarteirões próximos ao rádio, e agora a gente está apresentando para incorporadoras, construtoras e investidores que tenham interesse de fazer investimento em empreendimentos imobiliários, onde a gente está com projetos de desenvolver estúdios de 1 quarto, apartamentos de 2 quartos, apartamentos de 3 quartos, apartamentos de 4 quartos, área de lazer, espaço para eventos mall, também, né? Espaço para eventos, tudo isso ali num complexo próximo ao Raja, desenvolvimento, envolvendo não só o prédio do Raja, mas também tem terrenos que pode ser feita ampliação do próprio Raja para empresas de tecnologia. Ou seja, vai reconfigurar aquilo tudo, né? Vai sair de um bairro muito residencial, de casas antigas, e você está construindo ali um olhar muito de tecnologia, muito de inovação. João, Exato. Mudando assim radicalmente agora a nossa conversa, a gente tem tanta coisa para conversar, e eu queria ouvir muito você, porque você vem da área de programação, né? Você trabalhou nessa área de desenvolvimento de software durante muito tempo, e a gente está vivendo agora uma grande transformação no mundo, que é a inteligência artificial. Inclusive, a notícia que toda hora a gente vê é que empresas demitiram 10, 20, 50, 100, 200 pessoas e trocaram por IA. Como você vê esse mercado da inteligência artificial na área da programação, e o que você acha que vai acontecer dentro dos seus espaços de inovação e dessa esteira toda que você nos contou aqui agora, com a entrada da inteligência artificial? Bom, eu não sou programador. Eu trabalhei formado em administração, mas sempre vendendo software, tecnologia, vendendo software, tendo essa expertise de acompanhar linguagem de programação, tendências de programação, e está passando por uma transformação bem grande, porque muita coisa já tem se encontrado pronta, né, no mercado, e de forma muito não fácil, mas de forma muito intuitiva. Pessoas que tenham o mínimo de curiosidade, façam um estudo ali de como que utilizam as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, conseguem aplicar, né, desenvolvimento de sistemas, utilizando programas já desenvolvidos, fazendo pequenas estruturações, pequenas adaptações e gerando ali um código, gerando ali um sistema ali, que é o que a gente chama hoje de no code, né? Sem desenvolvimento. E isso aí está ficando disseminando muito no mercado. Existe nesse paradigma, vai acabar, vai substituir os programadores. Poxa, vai, mas não é assim de um dia para o outro que as coisas acontecem. E também precisa muito dos programadores raiz para desenvolver o código, para fazer essas coisas funcionar. Por trás disso tudo existe a codificação. Vai ter agora essa questão de utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, o no-code, mas existe a base que é feita pela programação. E isso está simplesmente facilitando para que as pessoas da área de operacionais e de gestão consigam aplicar no seu dia a dia. No rádio você já está utilizando? A gente tem começado a utilizar em algumas frentes, né? Algumas pessoas que têm mais essa habilidade tecnológica e são mais, vamos dizer, curiosas para estudar essas tecnologias, essas modalidades, estão começando a utilizar ali no seu dia a dia e apresentando para a gente poder utilizar ali nos departamentos. Tá. João, quando você viajou pelo estado de Minas Gerais inteiro, né, apresentando a pauta de investimento em startups para grupos de empresários, e a gente falando sobre inteligência artificial, você acha que vai existir uma grande diferença a partir do tamanho do Brasil que a gente tem de adoção dessa tecnologia
como nos grandes centros, a gente vai ter essa discrepância? Ou pelo que você tem observado aí nas suas viagens por Minas e pelo Brasil inteiro, a gente já chegou no momento em que a tecnologia está acessível a todos, independente de qualquer coisa? Hoje em dia, com a internet e também a pessoa tendo o mínimo de curiosidade, qualquer pessoa consegue o acesso. O que a gente tem feito muito, né, no Invest Rage, a gente está indo mais no intuito de levar a educação para cultura de investimento em Venture Capital e Private Equity do que levando realmente o ensino de tecnologia. A gente está com o Invest Rage mapeando no interior de Minas quem são empresas familiares, representante dessas empresas familiares, quem são executivos de grandes empresas que estão no interior e têm capacidade financeira, para inicialmente apresentar para eles o que eles devem olhar ao querer investir numa startup, ao querer investir num projeto de um empreendedor, ao querer investir numa ideia de um empreendedor, levando a cultura de diversificação de investimento em inovação, tecnologia, que é o propósito desse Invest Rage, onde a gente já foi em 15 cidades, fizemos evento com a presença de mais de 750 pessoas e estamos levando essa cultura de diversificação econômica e de investimento para pessoas do interior. A questão de acesso à inovação, tecnologia, o que a gente tem visto, muitas dessas cidades, né, já tem ou são universitárias, que já tem sua universidade federal, ou já tem ali um Instituto Federal de Tecnologia, ou já tem algumas universidades privadas nessas cidades do interior que já tem ali o curso de tecnologia e já estão começando a movimentar a cultura de desenvolvimento de inovação e tecnologia naquela sua própria região. E com o advento da internet é acessível a todo mundo que tem o mínimo de curiosidade, consegue hoje facilmente chegar e ter acesso a essa nova tecnologia. Estamos mais curiosos hoje do que no passado, ou você acha que a gente está ficando mais preguiçoso para pensar? Pergunto isso para a gente, com essa ideia da IA, fala assim, agora eu não vou escrever mais não, ele escreve para mim. Não vou desenhar mais não, ela desenha para mim. Você acha que a gente vai ficando um pouco mais preguiçoso, João? A faca de dois gumes essa aí, né? Principalmente no que tange a trabalho escolar, né? Que hoje em dia, o professor está pedindo para escrever na mão ali, né? Hoje em dia, tanto nas universidades, nas escolas, e até mesmo no dia a dia de trabalho, os superiores e os educadores têm que ficar muito atentos com isso, porque antes você precisava ter um trabalho de desenvolvimento do seu raciocínio para desenvolver aquilo, gerando um aprendizado para fazer uma apresentação, para depois você gerar o resultado final do seu trabalho, seja profissional ou seja escolar, para ter sua nota. Hoje em dia, com o advento da IA e da tecnologia, com 2 cliques, as pessoas já têm ali a resposta. Muitas vezes ela só faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Nem lê o que nem saiu. lê o que saiu, coloca ali na apresentação e manda. E na hora que você vai fazer a reunião ou que você vai fazer uma apresentação dentro da escola ou dentro da empresa, na hora que você põe para a pessoa apresentar, dá aquela travada e acaba pegando e muita pessoa passando vergonha porque em determinado momento. Você já deve ter assistido, sei lá, mais de 1000 pitches na sua vida, né? E o pitch parte do pressuposto que a pessoa tem que saber muito o que ela está falando. Se ela fez um pitch com a IA e ela não estudou isso, assim, a chance já tem muita gente passando vergonha. Tem muita gente usando a inteligência artificial. Aí fica colando. Tem muita gente utilizando a inteligência artificial para facilitar a sua vida. Mas na hora que entra ali no vamos ver, começa a espremer daqui, começa a espremer de lá, passa vergonha e acaba queimando o filme. E acaba aí perdendo a credibilidade e enfim, acaba perdendo o emprego. João, eu queria... a gente já está caminhando para o final do nosso papo on, mas eu queria
porque você é uma pessoa que conhece tanto o mundo da tecnologia, eu queria que a gente olhasse daqui para frente, para você dizer assim, para onde que vocês estão caminhando, né? Para onde o que o Raja está planejando para os próximos anos? Eu sei que é difícil de falar, daqui a 10 anos é impossível, que a gente não sabe nem se o mundo vai ser mundo mais, né? Mas nos próximos anos, ano que vem, daqui a 2 anos, qual que é para onde vocês estão olhando, né? Para onde que vocês vão caminhar? Uma coisa que eu aprendi, né, principalmente ter tido a oportunidade de vir de uma família empresária, né? Meu pai foi fundador de uma siderúrgica, meu irmão fundador de uma grande empresa de tecnologia, que nada é criado da noite para o dia. Se você quer criar bons negócios que sejam rentáveis e sejam perenes, você tem que ter uma visão de longo prazo. E o longo prazo não é em até 10 anos. E em longo prazo é 20, 30, 40 anos. Ou então você está fazendo um tiro de curto prazo que você vai começar, vai desenvolver e depois vai sair. A gente lá no Raja, né, veio com a visão de desenvolver o Hub para ser um âncora de oportunidades e conexões. Conseguimos criar isso, desenvolver isso, posicionar isso a nível nacional. Fazer os investimentos como diversificação de investimento. A gente investiu esses 10 anos, agora a gente vai trabalhar 10 anos para desinvestir tudo isso que a gente investiu nesses 10 anos. Uhum. E a gente agora, né, depois de passar pela pré-aceleração, aceleração e ter investido em vários fundos e entendido como que esses fundos se reportam a gente agora está estruturando, né, grupos de investimentos para a gente poder levar essa diversificação de investimento para pessoas no mercado e ter uma visão aí de nesses próximos 2 anos a gente fazer uma captação aí de 15 milhões, que é o Karman, que a gente está atuando para fazer investimento em startups faturando acima de 3 milhões, com mais de 10 clientes em carteira, não tendo um acúmulo de mais de 30% num único cliente, sendo bem pulverizada, que já estejam validadas, tracionadas e buscando a sua própria próxima aporte para o growth. Daqui a 2 anos e meio a 3 anos e meio, a gente vai abrir um novo pool de investimento, captando 300 cotas de 100 mil, criando um pool de 300, para investir em startups com faturamento acima de 5 a 7 milhões. Daqui a 7 anos a 8 anos, a gente vai abrir uma captação de 550 cotas de 100 mil, 55 milhões, para investir na próxima fase, investimento aí em startups já faturando entre 10 a 15 milhões de reais. E lá na frente a gente vai abrir um pool de 120 milhões para investir na próxima fase, empresas faturando aí acima de 15 a 20 milhões, pegando uma sequência assim de crescimento. A gente tem um grande sonho de 4 grandes negócios, 250 milhões, onde a gente tenha 10%. E a gente pretende fazer isso ao longo do tempo e também como aprendizado, né, a gente teve uma grande oportunidade, né, eu e minha família, né, de ter sido os primeiros investidores do Grupo Zelo, consolidação de funerárias. E isso é uma coisa que eu tenho trazido para mim como experiência. Inicialmente a gente investiu ali, né, como anjo, né, um ticket, é um negócio maior, foi um investimento maior. A gente fez um primeiro investimento neles, na primeira rodada, lá de 5 milhões, onde fez a fusão e aquisição de 3 funerários. Logo depois, eles captaram 10 milhões, logo depois captaram 30 milhões, logo depois captaram 70, 80 milhões, depois 120, depois 300 milhões. Ou seja, vieram numa crescente de desenvolvimento do negócio, no começo, né? E a gente participou disso no começo. E eu tenho, né, um relacionamento muito próximo com o Lucas, que é o fundador, ele foi consultor da minha empresa. Foi aquela pessoa que na época que eu estava ali perdido na empresa, com dificuldade de gestão, sem saber, muito gasto financeiro, foi aquela pessoa que chegou e avisou: João, o negócio está ruim, você está pondo dinheiro, o negócio não está girando, fecha esse, vão criar um novo negócio
Eu posso te ajudar a desenvolver um novo negócio onde a gente consegue ter o resultado lá na frente. É aquela parte mais triste da empresa, né? Que você trabalha naquele período de 5 a 8 anos na empresa, dando seu sangue naquilo, põe dinheiro, vai para a rua vender, vende, mas tem a questão da gestão financeira que você tem que estar sempre equilibrado. E você decretar que aquele negócio não está dando certo, que você tem que fechar e partir para um próximo, é um negócio que dói no início, mas que a partir dessa primeira eu vi que é o negócio mais correto que tem que ser feito. É errar rápido, bem no início, ou então quanto mais cedo você vê que o negócio está errado, você desligar aquilo ou pivotar aquilo e ligar um botão. Aí eu, aprendendo isso com o Lucas, trouxe esse conhecimento para as startups, onde a gente quer seguir. Pegar aqueles melhores projetos e fazendo follow-on neles. Tracionar para que eles cresçam. Aqueles que são bons, mas não são tão potenciais, a gente trabalhar para vender eles e gerar caixa com a venda deles para reinvestir nos melhores que têm mais potencial de crescimento. E agora é fazer essa esteira, né? Dessas 80 startups que a gente tem participação entre 3% a 12% e vendo quais que faz mais sentido a gente vender o quanto antes e começar gerando caixa para aquele caixa ser reinvestido nas startups de maior potencial e a gente acompanhando. Eu fico imaginando a sua cabeça, porque você é muito de números, você está sempre com essas coisas de investimento na cabeça, o tempo inteiro você fala de investimento, você fala, né, a gente vê o quanto que você gosta disso, mas eu queria fazer, João, uma pergunta para você, assim, quando o João está offline, quando o João está fora desse mundo de startup, de investimento, quem é o João? O que o João faz fora desse ambiente todo de inovação, de conexão com grande empresa, com investimento, viagens, etc. Quando você está off, é ficar brincando com o pequeno João, seu filho? Hoje, né? Hoje o João é pai do Joãozinho, casado com a Cláudia, filho da Zélia. Genro do Zé Luiz e da Sirlene, e que a gente fica doido para chegar em casa para poder brincar com o filho, doido para chegar em casa, a mulher tá tranquila para a gente poder jantar ou sair junto, doido para chegar ao final de semana para poder ir para o sítio do sogro e da sogra, poder arar a terra, furar buraco na terra, fazer plantar, as coisas simples da vida, né, João? Plantar, em vez de contratar o peão para fazer a cova da irrigação, ir lá fazer os buracos para poder colocar o cano, poder enroscar os borbulhadores, poder ligar a torneira para ver se sai ou não sai água, plantar uma jabuticabeira, plantar um coqueiro, plantar uma acerola e esperar 3 meses para ver se molhou, não molhou, se cresceu, para ver quanto que planta. E também, antigamente, né, eu tive a oportunidade de acompanhar meu pai as obras que ele entrava como investidor, gostava muito de acompanhar as obras. E a questão da incorporação foi muito disso. E até mesmo, né, minha mãe é decoradora, minha esposa ela é calculista estrutural. Uma das questões que eu acabei entrando nessa parte de incorporação imobiliária foi muito disso. Era um hobby que eu tinha de acompanhar obras com meu pai e agora eu trouxe como negócio e que também virou uma oportunidade. Que meu filho, né, quando ele estava pequenininho, ele ficava na sala, passava o caminhão de lixo, ele via o barulho, corria para ver os lixeiros. Aí também, quando passava o caminhão na obra, passava o caminhão betoneira, dava aquele barulho, via o ponto concreto. E comecei a levar ele para a obra e hoje em dia ele já acorda, pula da cama, sobe na prateleira para ficar vendo a obra do lado. O pessoal fazendo fundação, os operários trabalhando. Olha que legal. E acabou que vira um hobby. É um momento que a gente tem com a família. É muito legal isso, João, porque a gente vê tanta tecnologia, tanta inteligência artificial, tanta coisa para se fazer e o que vale mesmo na vida são as coisas simples, né? É aquela coisa como você disse agora, plantar uma jabuticaba, fazer a irrigação com as próprias mãos, não vai sair tão perfeito como se fosse um engenheiro profissional, mas tem você ali, né? Tem o seu momento. E também
nas horas vagas, quando a esposa deixa, e ver o jogo do Galo, né? Jogo do Galo, lógico, né? Não pode perder. João, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, então, aqui um convite para as pessoas conhecerem essa nova fase do Raja, porque eu acho que o Raja agora vai mudar, assim, radicalmente, não só geograficamente, né, de lugar, mas eu acho que você traz uma pauta aqui, o que eu posso resumir aqui dessa conversa nossa, é que você vinha num processo ali no passado, que estava muito ali pegando aquele embrião, mas agora você está investindo, buscando que essas empresas façam um tracionamento, que elas consigam trazer riqueza para o país e com isso gerar emprego, etc. Ou seja, é uma fase muito mais profissional ali de fazer a coisa virar, né? Eu queria que você convidasse as pessoas para conhecer esse novo Raja, né? Para conhecer esses novos 10 anos aí que vão se inaugurar agora, né? Legal. Estamos aí, né, em fase final, né, de acabamento de obra. É uma loucura. Cada semana tem que definir bancada, tem que definir privada, tem que definir iluminação, tem que definir se vai fechar, não vai fechar a divisória, se vai colocar a mesa de qual tamanho. Enfim, a gente está aqui na reta final para poder inaugurar o Raja aí 17 de dezembro. E esperamos aí, né? Já começamos a levar algumas empresas que têm interesse em se estabelecer lá no novo Raja. A gente tem levado eles para ver como é que a obra está ficando. A gente está fazendo negócio bem legal, bem simples e moderno, para poder acomodar e ser um espaço agradável para receber não só os residentes, mas também as pessoas para participarem, conhecer. E vamos voltar a promover os eventos de network, né, com as fabricantes de tecnologia, com os investidores, com as grandes empresas. Esse é um novo espaço muito bacana. E também estamos já em fase aí de concretização de algumas negociações com algumas construtoras que têm interesse em desenvolver outros projetos imobiliários na região. Espero que nos próximos 6 meses a gente já concretize 2 novos negócios. E o Invest Raja, né? A gente veio fazendo esses 15 eventos, agora a gente está voltando em todas essas cidades, entendendo como que se desenvolveu o ecossistema local, o que tem de oportunidade das startups da região. A gente está com o edital aberto do Inova. Quem tiver interesse, né? A gente está aí, acho que até 6 de novembro, captando inscrições para o programa de aceleração Raja Ventures, Bossa Nova, Sebrae Santa Catarina, BRDE, Sebrae São Paulo, Sebrae Rio Grande do Sul, Sebrae Nacional. A gente está aí em busca, né, de bons projetos que já estão aí com faturamento acima de 20, 30 mil reais, que já estejam em fase de tração e que tenham equipe, né, bem estruturada, com seu CTO, com seu CEO, com planejamento financeiro e tecnológico, roadmap já bem desenvolvido. Estamos aí em busca, né, até o final do ano de pôr o Raja para rodar e também do Inova, que está com o edital aberto. E os próximos 10 anos é de desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, você acompanha tudo que acontece no Raja, no site, nas redes sociais do Raja Hub e também aí nas redes sociais do João, na ETC, também no Papo On. Vai estar toda a descrição também no vídeo aqui dos links. Eu gostaria muito de agradecer, João, a sua presença aqui hoje, agradecer a audiência também, dizer que é um grande prazer estar com você aqui no Papo On, que foi incrível esse bate-papo, espero que vocês gostem, espero que a gente possa desenvolver aí cada vez mais o ecossistema de Minas Gerais, de Belo Horizonte e do Brasil, claro, que é o que você está fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pela sua jornada. Grande abraço. Obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer estar contribuindo com você, participando aí dos projetos que você está à frente. Tá, joia. Obrigado, um abraço.